Olá, sejam bem-vindos ao canal Astra Mundo Jurídico. Hoje, em Direito Civil das Obrigações, vamos estudar os elementos constitutivos da obrigação. Toda obrigação, para existir juridicamente de forma válida e produzir efeitos, precisa apresentar três componentes básicos: sujeitos, objeto e vínculo jurídico. Se faltar um deles, ou se algum deles estiver viciado, a relação obrigacional não se forma corretamente ou pode ser inválida, inexigível ou defeituosa. O primeiro elemento são os sujeitos da obrigação. Em toda obrigação existe, no mínimo, um sujeito ativo, que é o credor, e um sujeito passivo, que é o devedor. O credor é quem tem o direito de exigir a prestação. O devedor é quem tem o dever de cumprir. A obrigação, portanto, é uma relação entre pessoas e não um poder direto sobre uma coisa. Por isso se diz que o direito obrigacional é relativo. O credor exige do devedor, e não de todos. Os sujeitos precisam ser determinados ou, ao menos, determináveis. Determinados são aqueles já identificados no momento em que a obrigação nasce, como em um contrato de compra e venda entre duas pessoas nomeadas. Determináveis são aqueles que podem ser identificados depois por critérios objetivos, como ocorre em certas relações de consumo, em que o credor pode ser qualquer consumidor que adquiriu o produto, ou em títulos de crédito e cessões, em que o credor pode mudar, mas permanece identificável por regras de circulação do crédito. Também pode haver pluralidade de sujeitos. Pode existir mais de um credor, mais de um devedor, ou ambos. Nessa pluralidade surgem regimes diferentes, como obrigações divisíveis ou indivisíveis, e obrigações solidárias. Na solidariedade, por exemplo, um único credor pode exigir o todo de um único devedor, ou o credor pode exigir de qualquer um dos devedores solidários o cumprimento integral. Isso muda completamente a estratégia de cobrança e a extensão de responsabilidade entre os participantes. Ainda dentro do tema sujeitos, entra a capacidade. Para assumir obrigações por ato de vontade, como em contratos, é necessário que a pessoa tenha capacidade civil para praticar o ato, respeitadas as regras de representação e assistência. Pessoas jurídicas também podem figurar como credoras e devedoras, dentro de seus objetivos e limites legais. E é importante lembrar que terceiros podem se envolver como garantidores, como fiadores, avalistas ou proprietários de bens dados em garantia real, sem que isso altere a existência da obrigação principal, mas ampliando o campo de responsabilização patrimonial. O segundo elemento é o objeto da obrigação, que é a prestação devida. Prestação é a conduta que o devedor deve realizar em favor do credor. Essa conduta pode ser dar, fazer ou não fazer. Dar envolve entregar um bem ou transferir titularidade. Fazer envolve executar uma atividade ou serviço. Não fazer envolve uma abstenção, ou seja, a obrigação de não praticar determinado ato. Para ser juridicamente válido, o objeto precisa atender requisitos clássicos. Ele deve ser lícito, ou seja, não pode contrariar a lei, a ordem pública ou os bons costumes. Deve ser possível, física e juridicamente, porque não se admite obrigação de cumprir o impossível. Deve ser determinado ou determinável, pois não se pode exigir algo totalmente indeterminado. O sistema exige que, por critérios objetivos, seja possível identificar o que será cumprido. E deve ser economicamente apreciável, pois a obrigação civil, como regra, tem conteúdo patrimonial, mesmo quando o cumprimento envolva comportamentos que não são coisas, como um serviço ou uma abstenção. Além da prestação principal, muitas obrigações envolvem deveres acessórios ou laterais, especialmente pela boa-fé objetiva, como o dever de informar, cooperar, agir com lealdade e evitar comportamento contraditório. Esses deveres não substituem o objeto principal, mas integram o conteúdo da relação e podem gerar responsabilidade quando violados. O terceiro elemento é o vínculo jurídico, também chamado de liame obrigacional. É o vínculo que transforma a prestação em algo exigível e juridicamente protegido. Não basta existir um interesse econômico ou uma promessa informal. É necessário que o ordenamento reconheça aquela relação como obrigatória, atribuindo ao credor a pretensão de exigir e impondo ao devedor o dever de cumprir.
Esse vínculo nasce de uma fonte obrigacional, como o contrato, a lei, o ato ilícito, o enriquecimento sem causa, entre outras hipóteses admitidas. O vínculo jurídico tem dois aspectos que ajudam muito na compreensão: o débito e a responsabilidade. O débito é o dever de prestar. A responsabilidade é a sujeição do patrimônio do devedor às consequências do inadimplemento, como execução forçada, penhora, perdas e danos, juros e correção. Em regra, débito e responsabilidade caminham juntos, e é isso que dá efetividade ao crédito. Se não cumprir espontaneamente, o devedor pode ser compelido nos termos da lei. Fechando, a obrigação é construída assim: sujeitos em polos opostos, uma prestação como objeto e um vínculo jurídico que torna essa prestação exigível e protege a confiança do tráfego econômico. Quando você aprende a identificar sujeitos, objeto e vínculo, você passa a enxergar qualquer caso obrigacional com clareza, seja contrato, indenização, restituição, ou qualquer outra situação em que alguém tem direito de exigir e alguém tem dever de cumprir.